Olá! Conheça agora o Baby Groot dos Vingadores. Fiz aqui pro canal, gente, tutorial do Baby Groot pra vocês. E pra quem não me conhece, meu nome é Rosiane, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Trouxe hoje pra vocês, tá? Esse Baby Groot muito fofinho, tá? Uma receita gratuita aqui no canal. E hoje é sexta-feira, né, gente? Não podia faltar uma receitinha. Olha só como ele é fofinho, tá? Vou falar a descrição, lista de materiais, espero que vocês gostem muito do vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa o like. Gente, eu fiz uma cola aqui, porque eu nunca lembro de falar exatamente tudo. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó. Ah, pra quem ainda não me conhece de óculos, olha, eu uso óculos, gente, eu não gosto, mas eu uso. Olha essa colinha aqui, ó. Se inscreva no meu canal, deixa um like, é muito importante o seu like. Comenta, tá? Comenta bastante aí. E me segue, tá aqui, ó, a colinha, gente, que eu nunca lembro. Me segue nas... Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Me segue nas minhas redes sociais. Tem meu Instagram aqui na descrição, tá? Tem meu grupo do Facebook também. Então fiquem à vontade pra gente ficar amigas e a gente poder conversar. E se você fizer, me marca, tá? Coloca a hashtag também. Fiz com a Rose e vamos ao passo a passo. Deixa eu falar aqui a descrição, tá? O tamanho dele que ele vai ficar, ó, ele vai ficar num tamanho bem legal, 15 centímetros, tá? Esse é o tamanho dele, olha só, 15 centímetros, tá? O Groot, todo feito em linha amigurumi. E ele fica bem levinho, gente, não dá nem 300 gramas, ó. Então, esse é o tamanho que ele vai ficar, tá? E de largura, ele vai ficar mais ou menos, ó, vamos colocar aqui no alto, ó, 8 centímetros, tá bom? Então, esse é o tamanho dele. Bom, os materiais que nós vamos usar para fazer aqui este grude, a gente vai precisar de fibra de enchimento. Eu vou usar esse marrom aqui, ó, na cor castanha 7625, tá? Mas aí você vê um marrom da sua preferência, esse foi o marrom que eu usei. Eu vou usar aqui esse verde também, que esse é um verde bandeira, tá? Tá sem a numeração dele aqui, mas ele é o verde bandeira. Vou usar aqui o olhinho de trava de segurança número 9, tá? 9 milímetros. Uma agulha para fazer o crochê 2,5, tá? A agulha que eu vou usar é 2,5, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria, tá? Vou usar essa grandona aqui, que eu gosto muito dela. E são esses os materiais que nós vamos usar para fazer o grude. Então, vamos iniciar aqui pelo bracinho, tá? Eu vou fazer um anel mágico e vou fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui, ó, os 8 pontos baixos, tá? Agora eu vou puxar. E agora eu vou fazer 10 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? O braço vai ser bem basicão assim mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, esse fio como marcadorzinho, mas você também pode usar um fio de outra cor ou um marcador, tá? Pra você saber e contar as 10 carreirinhas, né? Não vai ser difícil saber quando terminar as 10 carreirinhas, né? Mas eu sempre gosto de colocar o marcadorzinho. Então, vou fazer aqui as 10 carreirinhas dos braços e aí eu já volto com você, com ele prontinho. E eu finalizei aqui, ó, as 10 carreirinhas, tá? Cada carreira ficou com 8 pontos baixos. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar um pedaço desse fio pra gente costurar na peça e puxar, tá bom? E aqui está pronto. Deixa eu puxar aqui, ó. Aquele fio que eu usei como marcador, né? Ixi, Maria. Ah, depois eu puxo. E vocês façam dois, tá? 2 bracinhos idênticos, tá? Quando eu conseguir puxar aqui esse fio, eu consegui puxar o fio. E agora vamos para os pés, tá? Porque eu faço os braços primeiros, porque a gente geralmente começa no pé, né? Vai pro corpo, vai pra cabeça, e aí tem gente que gosta já de costurar junto os braços quando tá fazendo o corpinho, tá bom? Às vezes eu faço isso e às vezes eu não faço, mas o bracinho é sempre bom já deixar prontinho, tá? E a gente agora vai iniciar com o pé, tá? Eu vou iniciar aqui, ó, com o anel mágico, tá? 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Você dá uma pausa no vídeo e aí a gente já volta com esses 6 pontos baixos prontos.
Já finalizei os 6 pontos baixos, tá? Já puxei, ó, o anel mágico. E agora, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? A próxima carreira vai finalizar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui os 6 aumentos. Se você precisar colocar o marcador, coloca. Eu costumo contar. Quando eu terminar aqui essa carreirinha, eu volto com você com ela prontinha. Os 12 pontos baixos prontinhos, agora vamos para a terceira carreira do pé. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? A gente vai finalizar essa carreirinha com 18 pontos baixos. Eu vou fazer ela toda aqui e aí eu já volto com você com ela prontinha. Terceira carreira pronta com 18 pontos baixos. Agora já vamos para a próxima carreira, que será ponto sobre ponto, só que a gente só vai pegar a alcinha de trás, tá? A gente só vai trabalhar assim, ó, que já é aquela carreirinha que já começa a subir a perna, né? Então, nessa carreirinha, a gente vai ficar com 18 pontos baixos também, só que a gente vai pegar só a alcinha de trás pra ficar esse detalhe aqui, tá bom? E eu vou fazer aqui toda essa carreirinha e aí eu já volto com você. Carreira finalizada, tá? Agora, vamos para a próxima. Vamos fazer uma carreirinha só, ponto sobre ponto. Ela também vai ficar com 18 pontos baixos. E aí, eu já volto com você, porque a próxima a gente já vai fazer diminuição. Vamos lá? Terminei aqui essa carreirinha, tá? Ponto sobre ponto, com 18 pontos baixos. Eu já tava passando direto. Eu já ia passando direto. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer diminuição, tá? Você posiciona o seu marcadorzinho. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu. Pra você não se perder. E aí, a gente vai trabalhar assim, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? A gente vai fazer isso 3 vezes. A gente fez agora a primeira, vamos fazer mais 2 vezes. E nessa carreira, a gente vai finalizar com 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui toda essa carreirinha e aí eu já volto com você pra gente dar continuidade. Bom, eu já terminei aqui essa carreirinha, que fiquei com 15 pontos baixos, tá? Agora, eu vou para as próximas carreirinhas. Posicione o seu marcador também, para não se perder. E vamos fazer 5 carreiras, ponto sobre ponto, cada uma com 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as 5 carreirinhas, e aí eu já volto com você com as 5 carreirinhas prontinhas, pra gente continuar. Vamos lá? Pronto, finalizei aqui as 5 carreirinhas, eu já tirei o marcador, né? Mas deu 5 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E essa já é a minha segunda perna, tá? Quando você terminar a primeira perna sua, você vai lá no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo, corta o fio bem curtinho e puxa de uma vez, tá? Aí, vai ficar assim, tá? Essa foi a minha primeira perninha. E na segunda perninha, não precisa fazer, tá? Esse ponto baixíssimo. A gente vai vir aqui, ó, tá? Onde a gente finalizou lá. Você dá uma pausa no vídeo, faça a segunda perninha. E aí, quando você terminar a segunda perninha, você já coloca na primeira, tá? Então, como que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar 15 pontos baixos em uma e 15 pontos baixos na outra, tá? Eu vou fazer aqui essa primeira carreirinha de junção, tá? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho super importante contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Ó, já deu 15 aqui. Então, aí eu já pulo pra próxima perna e faço mais 15 pontos baixos, tá? Fiz 2, 3, quando terminar, tá? Os 15 pontos baixos dessa daqui, eu já volto com você. Terminei aqui, tá? Os 15 pontos baixos da segunda perna, e agora estamos no total com 30 pontos baixos, tá? Contando os das duas perninhas. Então, agora, eu vou pegar aqui o fio, tá? Você pega um fio de cor diferente, se você preferir, ou o seu marcador da sua preferência. Eu gosto de usar os próprios fios aqui. E eu vou fazer uma carreirinha com 30 pontos baixos, tá? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum pontinho, não. Eu vou fazer uma carreirinha com 30 pontos baixos, tá bom? E aí, eu já volto com você com essa carreirinha prontinha, que vai ser a carreirinha já, que a gente já iniciou aqui o corpinho, né? E aí, a gente já volta pra gente continuar. Vamos lá? Certo, terminei aqui essa carreira com 30 pontos baixos, vou mudar aqui o marcadorzinho de lugar novamente.
pra eu não me perder, tá? E aí, essa próxima carreira, a gente vai fazer diminuição, tá? Vamos dar uma afinadinha aqui. A gente está com 30 pontos baixos e a gente vai ficar agora com 24. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? E será assim por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar no total com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui essa carreirinha e aí eu já volto com você com ela prontinha. Vamos lá? Pronto, eu já terminei essa carreirinha que ficou com 24 pontos baixos. Agora, vamos para as próximas carreirinhas, tá? Aqui, ó, a gente já deu uma afinadinha, né, no corpinho dele, ó. Tá vendo que já vai dando uma afinadinha? Eu ainda não coloquei enchimento, tá? Mas quando eu colocar, vocês vão ver. Se você já quiser ir colocando também, pra ir vendo como tá ficando, já dá pra ir colocando também, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar 4 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? As 4 carreirinhas, cada uma vai ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essas 4 carreiras e aí eu já volto com você com elas prontas pra gente dar continuidade. Pronto, já terminei, tá? Aqui as 4 carreirinhas, tá bom? Olha como eu tô chique com essa tesoura aqui. Igual aquelas youtubers super famosas. Que fica com a tesoura à mostra. Eu não gosto de encher muito de informação aqui, como o pessoal faz, né? Coloca um desse. Aí, deixa eu ver aqui. Ai, coloca um monte de informação, porque senão tira o foco aqui, né, da aula, né, que é o principal. E também desfoca o meu celular, né? Que meu celular é uma maravilha pra focar, né? Eu já troquei de celular, mas mesmo assim, o celular não se compara a uma câmera, né? Então, não fica desfocando. Em vez de focar aqui, foca ali, né? E é isso, mas tá muito linda essa tesoura, eu amei, ó. Então, gente, vamos continuar aqui, tá? Não esquece de deixar no comentário o que você está achando da aula. Se você fizer, me conta, me marca, fiz com a Rose, tá bom? Nas suas redes sociais, que eu vou lá comentar e curtir. Entra no meu grupo do Facebook, me segue no Instagram, tá? E vamos continuar aqui, tá, gente? Ah, se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos dar continuidade. Eu vou cortar aqui esse daqui que eu tô usando como marcadorzinho. Ai, meu Deus, essa tesoura, ela tem a pontinha tão fininha e dá medo de cortar os outros fios. Pronto, cortei aqui, ó, que eu vou trocar ele de lugar, tá? Que ele já tava curtinho. Cortei, tá? E aí, eu vou reutilizar ele. Então, vamos lá, tá? Vamos continuar aqui. Essa carreira será de diminuições, tá bom? E aí, eu vou trabalhar aqui. Oh, maravilha! Vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos baixos, tá? E uma diminuição, tá? Essa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. E aí, quando eu terminar aqui essa carreirinha, eu volto com você pra gente continuar as outras carreirinhas, tá? Então, vamos lá? Pronto, finalizei aqui essa carreirinha, tá? Com 18 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora, eu vou trocar aqui o marcadorzinho de lugar, porque a gente vai trabalhar carreirinhas ponto sobre ponto. Deixa eu ajustar aqui. A gente vai trabalhar aqui 2 carreirinhas, tá? Só 2 carreirinhas rapidinhas, de 18 pontos baixos cada uma. E aí, eu já volto com você pra gente continuar. Vamos lá? Pronto, eu já terminei aqui, ó, as 2 carreirinhas com 18 pontos baixos. Agora, vamos diminuir para 12 pontos, tá? Então, essa carreirinha também será de diminuições, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, 1 ponto e uma... Meu filho tá quebrando alguma coisa, vixe. 1 ponto e uma diminuição, tá bom? Olha, aí já tá começando a afinar, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreirinha, 1 ponto e uma diminuição, pra gente ficar com 12. E vou colocar enchimento, tá? Tá sem enchimento nenhum, ó, ele tá completamente vazio, tá? Já era pra mim ter colocado. Se você também não colocou, já coloca, tá? Ah, e cuidado a maneira que você coloca enchimento. Vai colocando devagarzinho, não tenta colocar um bolo de uma vez, que senão fica aquela bola lá dentro. Vai colocando devagarzinho, colocando uma perninha, coloca outra perninha, e vai colocando, tá? Pra ele ficar bem legal. Cuidado pra ele não ficar muito cheio, ficar estourando, ou ficar vazio demais, que quando você aperta ele fica marcado, tá? Então, vou fazer aqui essa carreirinha e eu já volto com você com ele cheinho, vamos lá?
Pronto, como prometido aqui, fiz os 12 pontos baixos, tá? Que eu fiz um ponto baixo e um aumento, deu 12 no total. Enchi, ó que coisa linda que fica, tá vendo? O corpinho dele é bem basicão. E agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de 12 pontos baixos. Vou fazer ela aqui, aí eu já volto com você, tá? Fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto. Pronto, fiz toda aqui essa carreirinha, tá? Com 12 pontos baixos. E agora, vamos já iniciar a carreira, tá? Essa carreirinha foi o pescocinho, agora vamos iniciar a cabeça, né? Iniciar a carreira. Iniciar a cabeça aqui, tá? E já deixa um comentário, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. E se fizer, me marca, viu, gente? Vamos apoiar aqui meu canal. Ah, e compartilha também, né? É muito legal quando vocês compartilham com as amigas. Então, vamos lá. A primeira carreirinha da cabeça, eu vou iniciar só com aumentos, tá? Então, vou fazer aqui 12 aumentos. A gente vai ficar no total com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui 12 aumentos, e aí eu já volto com você pra gente já fazer as próximas carreirinhas. Vamos lá? Bom, eu terminei aqui essa carreira, ó, com 12 aumentos, tá? Ela abre bem. E agora, vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, tá? E a gente vai terminar ela, finalizar com 30 pontos baixos, tá? Então, vamos sair da carreira de 24 e vamos fazer uma carreira de 30 pontos baixos. E aí, a gente continua e eu já volto com você. Certo, já terminei aqui essa carreira com 30 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a próxima carreira, que também terá aumentos, tá? A gente vai para 36 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, tá? E um aumento, e vai ser assim por toda a volta, e vamos finalizar com 36 pontos baixos. Eu vou fazer aqui toda essa carreirinha, e aí eu já volto com você com ela pronta pra gente continuar. Finalizei aqui essa carreira com 4 pontos baixos e um aumento, que a gente ficou com 36, tá bom? Agora, a próxima carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 e 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? Essa carreira a gente vai finalizar com 42 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa carreirinha e aí eu já volto com você com ela prontinha pra gente fazer as próximas. Pronto, eu já finalizei, tá? Essa carreirinha com 42 pontos baixos, tá bom? É bastante pontos baixos. E agora, vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? A gente vai trabalhar aqui. Então, eu mudei o lado da agulha, ó. Tá no lado grosso. A gente vai trabalhar aqui 9 carreirinhas, tá? Ponto sobre ponto, tá? Então, vamos trabalhando em espiral, e aí eu já volto com você com essas 9 carreirinhas prontinhas pra gente continuar aqui. Pronto, eu já fiz aqui as 9 carreirinhas, tá? Como a gente tinha combinado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreirinhas, tá bom? E agora, vamos para as carreiras de diminuições. Mas, a primeira carreira de diminuição, a gente vai fazer pegando só a alcinha de trás, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, coloquem o seu marcadorzinho, tá? Esqueci de pôr o meu, vou colocar logo, que é pra mim não me perder, tá bom? Então, é sempre bom colocar aqui o nosso marcadorzinho. Então, deixa eu fazer aqui. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar uma diminuição, tá? E como não dá pra fazer aquela diminuição que a gente pega a primeira alcinha e depois pega a primeira alcinha do segundo ponto também, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar a alcinha de trás, laçar, pega a próxima alcinha, laça e puxa tudo junto, ó, que aqui também formou uma diminuição, tá? Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu fazer aqui de novo a diminuição pra você ver, se você não tiver habituada ou ainda não conhecia essa diminuição, tá? Ela é uma opção, 1, 2, 3, 4, 5, ela é uma opção de diminuição, tá? Como é que você faz?
pega, né, lá na alcinha, laça, vai no próximo ponto que você quer diminuir também, laça e puxa de uma vez só, ó, e fica um ponto baixo, tá? E dá uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta. A gente estava com 42, vamos para 36 novamente. E aí, eu já volto com você pra gente continuar. Vamos lá? Então, está prontinho aqui, ó, a primeira carreira de diminuição, tá vendo? Pegando só a alcinha de trás, pra deixar esse detalhe da alcinha, tá? Que depois a gente vai fazer o acabamento nele. E aí, a gente vai pegando normal, tá? Pra próxima carreira de diminuição, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 2, 3 e 4 pontos baixos e uma diminuição, tá pegando normalmente. A gente tinha terminado essa carreirinha aqui com 36 e agora vamos ficar com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa carreirinha e aí eu já volto com você pra gente continuar as próximas diminuições. Pronto, finalizei essa carreira de diminuições, tá? A gente ficou nessa carreira com 30, né? Pontos baixos, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4 e uma diminuição e ficamos com 30, tá? Aqui eu já posicionei o olhinho, olha, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, dessa carreirinha pra baixo, tá? Que lembra que a gente trabalhou 9 carreirinhas, então, pra não falar do total, né, pra você não contar lá de baixo, eu vou falar aqui, ó, entre as 9 carreirinhas, tá? Você conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Entre a quinta e a sexta carreirinha, de cima pra baixo, tá? Dessa parte da marcação, onde a gente terminou aquelas 9 carreirinhas, tá? Daqui para baixo, e eu coloquei nessa posição, e olha, eu posicionei um olhinho, e aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá vendo? 7 pontos de distância, tá? Essa é uma posição que para você tirar de base, tá? Mas você pode escolher outra posição que você preferir, tá? Essa foi a posição que eu achei melhor, tá? E olha só a distância, você pode colocar um pouquinho mais distante, um pouquinho mais próximo, tá bom? E é aqui que eu vou deixar o olhinho, então eu já vou colocar aqui a minha trava de segurança, tá bom? Ó, vou colocar a trava de segurança nessa posição, tá? Antigamente eu colocava assim, mas agora eu aprendi a colocar nessa posição aqui, tá? Eu aprendi que assim pode ficar mais seguro e olha, ela já deu uma rachadinha. Então, o interessante é você queimar. Quem aqui já me acompanha no canal sabe que eu queimo essa pontinha preta com o isqueiro, tá? E aperto, mas eu estou no momento sem isqueiro, tá? E toda vez que eu saio e digo, hoje eu vou comprar o isqueiro, faço um monte de coisa e não lembro de comprar o isqueiro, então, infelizmente, esse aqui vai ficar sem queimar, tá? Mas como esse aqui não vai para uma criança, esse aqui vai para um adulto, a gente sabe que a durabilidade na mão de um adulto é muito maior, tá? Que um adulto, ele não vai tentar puxar o olhinho, né? Só se um adulto muito curioso, mas a criança, com certeza, ela vai tentar puxar o olhinho. Então, quando eu sei que é para uma criança, não posso deixar passar. E olha só, o olhinho já está fixado no lugar, tá? E agora, a gente vai continuar aqui a fazer as diminuições, tá? E depois eu vou encher, tá? Eu vou esperar o buraquinho diminuir para começar a encher. Então, a próxima carreira de diminuição, a gente vai trabalhar 1, 2 e 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Essa carreira a gente já vai ficar com 24 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar todo aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, quando terminar aqui essa carreira, a gente já vai para a próxima e continua aqui com as diminuições. Então, vamos lá? Finalizei aqui a carreira com 24 pontos baixos, agora vamos para a próxima carreirinha de diminuição, tá? Essa próxima carreira, a gente já vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Será 2, 1, 2 pontinhos baixos e uma diminuição. E a gente vai ficar com 18 pontinhos baixos. Vou fazer ela aqui e aí eu já volto com você. Pronto, a carreira com 18 pontos baixos, né? Já está pronta, tá? E aí, eu já coloquei aqui, ó, o enchimento, tá bom? Olha só, já vai pegando forma. E agora, vamos para a penúltima carreira, tá?
A penúltima carreira, a gente vai trabalhar um pontinho baixo e uma diminuição, tá? A gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a volta, um pontinho baixo e uma diminuição. E aí, eu já volto com você pra gente fazer a última carreira e finalizar aqui essa base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e eu já volto com você, vamos lá? Penúltima carreira finalizada com 12 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a última carreirinha. A última carreirinha, a gente vai terminar com 8 pontos baixos. Oi. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na anterior. Já vou, filha. A gente faz um pontinho e uma... Já vou. Tá, eu vou colocar um ponto e uma diminuição, tá? Que a gente vai ficar com 8 pontos baixos. Pronto, terminei essa carreira. Eu espero que você tenha entendido, tá? O que eu tinha falado, que eu ia trabalhar um ponto baixo e uma diminuição nessa última carreira, até ficar com 8 pontinhos baixos, tá? E foi isso que eu fiz. E aí, a gente vai cortar um pedaço um pouquinho grande desse fio pra gente fazer o acabamento da cabecinha, porque a gente vai dar uma puxadinha assim, tá? Lá pra dentro, tá bom? Então, ó, fiz aqui o último ponto, né? Cortei, ó, um pedaço grandinho. Eu vou agora puxar. Vou pegar a agulha de tapeçaria. Olha, e eu preciso dar um relato dessa agulha de tapeçaria. Olha o tamanho dela. Eu passei a minha vida inteira usando essa daqui, que já era uma agulha que eu tinha de bordado, sabe? Aqueles bordado ponto cruz, de fazer em toalhinha e tal. Aí eu sempre usava essa. Daí eu resolvi comprar uma maior, tá? No comprimento, tá? Não é nem pelo buraquinho, que o buraquinho dela ainda é um pouco menor. Mas ela é grandona e ela tem uma pontinha aqui. Peraí, deixa eu te mostrar melhor em comparação, tá? Ela tem uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito mais afiada, essa pontinha, tá? Ela fura essa pontinha e essa outra já não fura tanto. E o que eu tenho a dizer sobre ela? É uma agulha ótima, tá sendo ótimo trabalhar com ela. Ela tá facilitando muito mais o meu trabalho, tá? Pra colocar dentro da peça é muito melhor do que essa daqui. Eu sempre trabalhei com essa aqui e achava super normal, sabe? Tudo muito normal e tal. Só que quando eu comprei essa grande pra testar, gente, tá sendo maravilhosa trabalhar com essa grandona. Ela tá facilitando tanto por essa pontinha. Eu ainda pensei, eu vou quebrar essa pontinha e tal. Só que eu comecei a trabalhar com ela e eu tô amando. E tanto pelo comprimento, tá? O comprimento, ele facilita muito o trabalho. Então, e ele vai facilitar aqui também. Então, eu vou fazer aqui, ó, já puxei, tá? Vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. E o que eu vou fazer? Vou fazer um anel invertido. Pra gente dar essa finalização, tá? O anel invertido, a gente vai pegando aqui, ó, a alcinha dos 8 pontos. Vou dar uma aceleradinha no vídeo. Pronto, peguei aqui a alcinha de cada pontinho, tá? E agora, eu vou puxar, deixa eu ver se eu peguei todas as alcinhas. Peguei, né? E agora, eu vou puxar, ó. Tá? Puxei. E eu vou colocar aqui bem nesse meinho. E vou puxar, ó, aqui é a parte da frente, vou puxar lá pra trás, ó. Aqui, ó. Olha, a agulha grande. Quando era agulha pequena, eu tinha que estar apertando muito pra agulha chegar, por ela ser curtinha. Se a sua agulha também for curtinha e ela não chegar, puxa pra cá e depois você puxa um pouquinho pra trás, tá? Mas eu acho que se você colocar direto, eu acho que consegue também. E olha, a gente vai puxar aqui, ó. Ó. E vamos puxar bastante, tá? Ah, lembrando que eu também não enchi tanto assim, tá? O ponto de ficar estufadão, tá? Que era já pra mim fazer esse detalhe, assim, de puxar, tá bom? E, ó, vou puxar bem, ó, pra ele ficar mais retinho, tá vendo? Que a cabeça vai ficando mais retinha. Dou uma boa puxadinha aqui pra trás mesmo, ó. Dou uma boa puxadinha. Cuidado também pra ele não ficar com a cabeça virada, assim, pra trás demais, tá? Então, cuidado pra não puxar demais também, tá? Tudo tem que ter uma medida certa, com muito cuidado. Agora, eu vou fazer aqui o nozinho pra segurar, né? Porque eu já puxei, já vi e tal. E, ó, fiz o nozinho ali, vi que ficou bom, ó. Olha que legal. E aqui a gente vai fazer o detalhe, né? Da arvorezinha do Groot.
E vamos fazer aqui um nozinho pra segurar. E vamos colocar dentro da peça. Vou jogar lá pro outro lado. Vou jogar pra dentro da peça, tá? E dá pra fazer outro nozinho também pra segurar, tá? Esconder esse nozinho. Também agora, a gente pode aproveitar e já costurar os braços, né? E aí, depois a gente faz essa finalização da cabeça, porque falta pouquíssimo pra terminar. Então, deixa eu esconder isso daqui. Comentem aí no vídeo o que vocês estão achando, o que você achou da dica da agulha. Gente, eu queria que alguém me desse essa dica muito antes. Faz muito tempo que eu trabalho com a outra agulha e agora essa agulha aqui tá sendo maravilhosa. Eu queria que alguém tivesse me falado isso. E eu vou falar. Eu não lembro exatamente o valor, mas ela não passou de R$2,50. Eu comprei ela junto com vários outros materiais, então eu não lembro exatamente o valor. Mas ela não foi uma agulha cara. Ai, meu Deus, será que eu cortei o fio? Não, não cortei. Cortei o certo. Mas ela não foi uma agulha cara, entendeu? Ela é super acessível. Então, é isso aí. E vamos costurar aqui o bracinho. Acho que essa parte eu vou acelerar o vídeo, tá? E costurar os bracinhos. Bom, a gente já costurou aqui os bracinhos, tá? Olha a posição que eu costurei, tá? Ó, assim, meio bem do ladinho dele, né, na lateral. E o bracinho assim, ó, meio caidinho, tá? Pra ele ficar pra frente, assim. E agora eu vou colocar, fazer um narizinho nele, tá bom? Vamos fazer aqui o narizinho. Vou vir daqui e vou pegar aqui nessa carreirinha, tá bom? Vai ser aqui, ó, deixa eu te falar qual a carreirinha. Ó. Tem a carreirinha que a gente colocou o olho, né? Na carreirinha já de baixo, a gente já faz um narizinho. A gente dá algumas voltinhas, assim, pra fazer só um detalhezinho do nariz, tá bom? Nada muito, sabe? Um narizinho discreto mesmo, olha. Tá vendo? Um narizinho bem discreto. Fiz 2 voltinhas. E aí, eu já vou saindo, vou voltar lá pro mesmo lugar e vou fazer um nozinho. E esconder o nozinho dentro da peça, dessa parte do narizinho. Vamos fazer aqui esse detalhe, tá? E ao invés de fazer aqui onde a gente começou e iniciou a carreira, vamos começar da parte de trás, tá? Da cabecinha dele, tá? Então, vou inserir aqui a agulha, pegar aqui o fio. Fazer logo o nozinho aqui no fio. Tá bom? Pra gente já fazer esse detalhe aqui da cabecinha dele. E olha só. E a gente inicia aqui, ó, com 2 correntinhas, tá? Vou fazer aqui, ó, ponto alto. Esse fio a gente tanto pode colocar lá pra dentro da cabeça dele, quanto pode ir fazendo o fio conduzido pra esconder, tá bom? Faço aqui, ó, 2 pontos altos, tá? Pulo uma alcinha, vou lá na próxima e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, ponto alto, ou correntinha, faço um ponto alto, tá? E faço de novo outro ponto alto. E agora, eu pulo aqui uma alcinha, vou para a próxima. Olha só, já vai fazendo o detalhe, tá vendo? Nesse próximo, a gente vai fazer 3 correntinhas. Uma... Nossa, que nozão horrível que veio. Sujeira, sei lá, no fio, ó. Isso é de fábrica. Deixa eu cortar isso daqui, pra não
logo na parte do detalhe. Se eu tivesse visto antes, eu tinha cortado o fio até essa parte aqui, pra ela não ficar nessa... Peraí que eu tô quase conseguindo tirar. Pronto, foi, consegui. Tá, essa parte aqui, ó, já é o terceiro, né? Fiz 2 gominhos, vou para o terceiro gominho. Fiz uma correntinha, 2 e 3 correntinhas, vou laçar 2 vezes e vou fazer ponto alto duplo. Ó, vou tirando 2 em 2. Ponto alto duplo e faço novamente ponto alto duplo. Ponto alto duplo, faço 1, 2 correntinhas e desço até aqui. Desço até embaixo, tá? Fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, pra ele ficar assim. Certo? E aí, eu vou fazendo novamente. Faço aqui, ó, 2 correntinhas, tá? Ó, no próximo eu faço ponto alto e vamos repetir o que a gente já tinha feito aqui, ó. Pulo 1, vou no próximo, faço ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ó, essa parte aqui é pra ficar em pé, tá? Assim. E aí, ó, mais um ponto alto, né? Só fiz um. Pulo aqui, ó, uma alcinha, ponto baixo. E aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto duplo. Ó, vou tirando de 2 em 2, tá vendo? Faço o segundo ponto alto duplo. Essa do ponto alto, que é a parte mais chatinha, mas dá pra fazer. Faço 2 correntinhas, ó, volto lá no mesmo local e faço um ponto baixíssimo, já faço 2 correntinhas e já inicio a próxima sequência, tá? Dos gominhos. Eu vou chamar de gominhos, mas é pra representar aqui, pulo uma alcinha, né? É pra representar aqui, tipo, o galinho quebrado, né? Que ele é tipo, a cabeça dele é tipo um galinho quebrado, sei lá. Mas eu tô falando de gominho aqui. E é assim essa sequência, tá? Então, você segue mais ou menos essa sequência, ó, ele vai ficar assim, tá bom? Ó. Tá vendo? Pra ficar igual o desenho, ele vai ficar assim. Se precisar, tá? Não é todos os casos. Se ficar muito molenga, você mistura. Eu tenho aqui no meu canal essa dica, tá? De engomar. Você mistura metade água e metade cola branca. E dá pra molhar bem aqui por dentro, tá? E ela vai ficar um pouco branquicenta, se ficar, né? Às vezes não fica, mas se ficar, quando ela seca, ela não fica mais, tá bom? E aí, ele vai ficar mais durinho essa parte, tá? Então, eu vou fazer aqui, se o meu precisar, eu faço, se não precisar, eu não vou fazer. Isso depende do resultado final. Então, eu vou fazer aqui toda essa parte, aí eu já volto com você, com ela prontinha. Se der tempo, eu vou engomar o meu também, tá? Ele fica bem cheinho, ó. Quando a gente engomar, dá pra gente ir ajustando aqui essas partes, tá? E aí, vamos fazer umas folhinhas bem discretas pra colocar por aqui também, tá bom? É umas folhinhas bem discretas, mas antes eu vou guardar esses fios lá pra dentro da peça. Bom, vamos fazer aqui a folhinha, então, né? Então, vamos fazer aqui 5 correntinhas. Deixa eu laçar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas, tá? Pulo uma correntinha, ó, pego aqui, ó, nessa alcinha de trás, tá bom? E faço um ponto baixo, laço. Na próxima correntinha, eu faço meio ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou laçar e faço um ponto alto. E na próxima, eu faço meio ponto alto de novo. E aqui está a nossa folhinha discreta. Vou fazer uma correntinha aqui pra travar, tá? Vou cortar o fio, ó, do tamanho do fio lá do início. E agora, eu vou colocar aqui, ó, já coloquei 3, tá? Eu coloquei bem próximo aqui desses mais altos aqui, tá bom? Pra ficar bem discreto, tá? É opcional também essa questão dessa folhinha. E aí, como é que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó, fiz o nozinho normal.
Venho aqui, ó. Pego aqui o fio da agulha, da folhinha. Nossa, eu puxei fibra de enchimento. E aí, eu faço 2 nozinhos, pra segurar bem, tá? E 2 nozinhos. E esse excesso de fio, eu puxei lá pra dentro. Aqui ficou 4 folhinhas, eu coloquei aleatoriamente, tá? Mas aí você coloca nenhuma ou quantas você quiser, é bem opcional. E aí, eu vou colocar todo esse excesso de fio, ó, lá pra dentro da peça, tá bom? Deixa eu cortar esse aqui, tá muito grande. Pronto. Ó, vai ficar mais ou menos assim, tá? Ele vai ficar bem discreto, ó. Quando olhar assim, ó, de cima, ó, fica só as pontinhas. Nossa, tem um mosquitinho chato aqui. Fica só as pontinhas assim, ó, aparecendo. Bom, já está pronto aqui o nosso pequeno grude. Olha só, coloquei folhinha aqui, ó, no pescocinho, tá bem discreta. E coloquei outra aqui na perninha, olha, bem discretinha também, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário, viu? Eu quero saber se você fez e o que você achou. E até o próximo vídeo!